O Nova Iguaçu, 2 gols de pênalti. Teve um lance anulado, né, do Pedro, que poderia ser o terceiro gol dele. Até agora. E o Flamengo viajou para enfrentar o Milionários na altitude de Bogotá. O jogo é amanhã, na estreia do Flamengo pela Copa Libertadores. 3-0 para o Flamengo acho que é indiscutível que o Flamengo já podia ter dado a volta olímpica sábado, se quisesse. 38 mil rodadas, o Flamengo não tomou nenhum gol. Agora tem que tomar 4 domingo que vem. O Flamengo é campeão desde que surgiu esse confronto aí, e com todos os méritos, né? E levando o Carlinhos, inclusive, para o Gávea, né? O Flamengo é o melhor time para mim, hoje é melhor que o Palmeiras. Faltava ao Flamengo um treinador. Hoje o Flamengo tem um treinador, ainda que sem palavra e mentiroso, como ele disse, se eu fizer, me chame. Então, eu estou sempre atendo o pedido que ele mesmo fez de chamá-lo, de mentiroso sem palavra, mas é disparado o melhor treinador brasileiro em atividade. Não teve jogo, né? Não teve jogo, não teve disputa. E chama a atenção como que o Vasco foi pior que o Nova Iguaçu os 2 jogos, né? Porque não é que o Nova Iguaçu classificou, o Nova Iguaçu foi melhor que o Vasco, né? Mostra como o Flamengo, quando teve um treinador e uma boa contratação, que é o De La Cruz, que é uma ótima contratação, como que o Flamengo descolou assim do Fluminense, descolou E é um time que vai disputar por tudo. Não, vamos combinar, a gente já sabia da dificuldade, até pela desproporção. Não, sim, mas técnica, orçamentária. O estádio não está lotado. A diferença do Flamengo em relação aos outros é abismal. Aí você pega o Nova Iguaçu. Mas aumentou, não aumentou? O Nova Iguaçu, que foi a grande sensação do Campeonato Carioca, terminou em segundo na fase de... eliminou o Vasco em 2 jogos. Uma curiosidade, você sabe qual o valor da folha do Nova Iguaçu? R$250 mil. Que é menos do que o salário de qualquer jogador. A folha do Flamengo é 100 vezes maior do que a folha... em campo... 25 milhões de reais é a folha do Flamengo e 250 mil a do Nova Iguaçu. Em campo não tinha nenhum jogador que ganhasse nada. 250 mil reais. Aí eu vou te contar uma coisa. No Carioca, o Nova Iguaçu ganhou na primeira fase, até agora, até a final, o Nova Iguaçu ganhou 2 milhões e 400 em bilheteria e tudo mais. Agora, nas finais, está ganhando mais 1 milhão de reais. São 3 milhões e 400 mil reais. Quer dizer, paga a folha de salário do ano inteiro, além da venda do Carlinhos para o Flamengo. Agora, custou mais uma bala aí também. Não desqualifica a belíssima campanha. O trabalho do Cal, que deu entrevista para a gente aqui, sensacional. O Carlinhos, que é um dos artilheiros do campeonato. 8 gols, o Carlinhos. Bill também, o cara joga demais. Claro. Precisa de anunciar antes do jogo. Parabéns. Como o Palmeiras anunciou o Rômulo e jogou com o Novo Horizontino. O Flamengo contratou antes da final. Eu não gosto. E sobre o jogo de ontem foi tão fácil que não tem discussão, mas assim, anularam o gol do Flamengo, que até agora não viu impedimento que o VAR viu, e o pênalti que deram pro Flamengo até agora não viu pênalti. Já que não tem discussão, precisa ir pro break, porque a gente tem os outros estaduais para tratar. Rapidinho. Vamos falar do Rogério Ceni? Foi muito bem a entrevista dele. O Flamengo contratou o Carlinhos porque o Gabriel está suspenso e o Rodolfo Landim, resolveu não renovar o contrato do Gabriel por enquanto. Eles vão esperar o final do ano e no final do ano é onde vence. Agora, no meio do ano, o Gabriel já pode assinar um pré-contrato com outro time, mas tem uma suspensão até o meio do ano que vem, até 8 de abril do ano que vem, por causa do doping. E aí, como está jogando competições importantes, Libertadores, entre o Brasileirão, o Flamengo precisa de um outro atacante. E aí, como não vai, por enquanto, não vai contar com o Gabriel, está contratando o Carlinhos para suprir essa ausência do Gabriel. Amanhã a gente fala do jogo do Flamengo na estreia da Libertadores. Vamos começar o nosso papo com o Flamengo, que já joga amanhã contra o Milionários. Bogotá, já está lá o time do Flamengo para essa partida de amanhã, estreia na fase de grupos da Libertadores. Começar com as informações, então, direto de Bogotá, porque quem está por lá é Marcelo Corrêa. O Flamengo já desembarcou e traz as informações do Rubro Negro pra gente. E aí, meus amigos do Tá Na Área, um abraço para vocês. Estamos aqui em Bogotá, capital colombiana, metrópole sul-americana com mais de 8 milhões de habitantes e muitos torcedores aqui do Milionários, adversário do Flamengo na partida de estreia na Copa Libertadores em 2024, Grupo E, que ainda conta com o Bolívar, da Bolívia, e também com o Palestino, do Chile. Esse jogo acontece em Bogotá, que é uma cidade que está na altitude, 2.640 metros acima do nível do mar. Mas a interpretação da comissão técnica do Flamengo sobre isso é a seguinte: não vai atrapalhar tanto no sentido cardiorrespiratório dos jogadores, porque é uma altitude considerável, mas não tanto para prejudicar o desempenho
aeróbico dos atletas do Flamengo. No entanto, do ponto de vista técnico, pode ser uma questão. E isso foi trabalhado no único treinamento do Flamengo aqui, antes da partida, justamente no CT, antigo CT da seleção colombiana de futebol. Atualmente, a seleção colombiana trabalha em Barranquilha, inclusive tem essa briga aí de Bogotá com Barranquilha para ver quem tem a seleção colombiana. No momento, Barranquilha está vencendo com estruturas mais modernas, mas Bogotá pretende pegar essa casa da seleção colombiana no futuro, inclusive com a demolição do El Campín, esse estádio que vocês estão vendo aqui atrás, e que vai receber a partida entre Flamengo e Milionários amanhã, às 5 da tarde, horário daqui, 7 da noite, horário de Brasília. O Milionários é um time que vem de uma fase difícil, foram 5 derrotas no mês de fevereiro, depois o time empatou 2 partidas e venceu as 2 últimas pelo Campeonato Colombiano, mas não está numa situação boa na competição, ainda brigando para entrar entre os 8 primeiros que se classificam para os playoffs do torneio Apertura de 2024 do Campeonato Colombiano. A torcida está empolgada. Já tivemos a oportunidade aqui de interagir com alguns barra bravas que estavam montando as faixas dentro do El Campín, do estádio da partida. Eles estavam dizendo que vai ser presença máxima, 24 mil torcedores, a capacidade desse estádio é de 36 mil, mas porque um palco está montado do lado direito das imagens que vocês vão ver amanhã, é para um show de reggaeton que vai acontecer nesse fim de semana, o estádio terá capacidade limitada para 24 mil torcedores, muitos colombianos, torcedores do Milionários, fazendo barulho para tentar impedir o Flamengo nessa sequência de vitórias e resultados positivos do time do Tite. Todos os jogadores à disposição do treinador rubro-negro, portanto, o Tite sabe que pode armar o melhor time possível para estrear na Libertadores com o pé direito aqui na altitude de Bogotá. É isso, amigos, um abraço. Valeu, Correge. Informações diretamente de Bogotá. Tá ali, ó. Grupo E da Libertadores tem Flamengo, Bolívar, Milionários e Palestino. Então o Flamengo estreia jogando contra a equipe colombiana fora de casa. Quem também está em Bogotá é a setorista do GE. Globo, Letícia Marques, que vai trazer as informações do dia do Flamengo. Letícia, boa noite para você. Bem-vinda ao Tá na Área. Como é que tá o clima para essa estreia da Libertadores? Boa tarde, Pené. Boa tarde a todo mundo que está nos acompanhando por aqui. Antes de falar do clima do jogo, vou falar do clima aqui de Bogotá. 15 graus, mais ou menos, começou a esfriar um pouco. Até ontem não estava tão frio por aqui, mas agora a temperatura baixou. O Flamengo fez um treinamento agora há pouco, no antigo CT da seleção colombiana, e um pouco antes da atividade começar, a cidade de Bogotá teve alguns raios, uma chuva forte caiu também. A gente até ficou nessa expectativa se o Flamengo realmente faria o treino ou não, mas o Flamengo atrasou alguns minutos até sair do hotel e ir para o CT. E nessa chegada do CT teve uma curiosidade, a gente separou uma imagem aí. O Flamengo, como é tradicional, veio com 2 ônibus, né? O primeiro ônibus vem com a comissão técnica, Tite, Matheus e seus auxiliares também, e os jogadores. No segundo ônibus vem o restante da delegação também, todo mundo que acompanha o Flamengo durante os treinamentos. Esse primeiro ônibus perdeu a entrada do CT da antiga seleção colombiana, e aí o segundo ônibus começou a buzinar, pararam a avenida, e aí o segundo ônibus acabou entrando primeiro, e esse primeiro ônibus dos jogadores do Flamengo teve que dar uma rezinha para conseguir entrar no CT e iniciar a atividade, no caso. A atividade aconteceu por volta das 6 da tarde do horário do Brasil e durou até agora há pouco, terminou por volta das 8 horas, então a gente está com algumas informações também de como Tite programou essa atividade, e para esse time que vai enfrentar o Milionários é muito provável que tenha uma mudança na zaga. Foi o que ele indicou no último treinamento e também em alguns treinamentos recentes do Flamengo. Nessa atividade aqui, feita na Colômbia, que o Flamengo optou por fazer esse treinamento para se adaptar à altitude, lembrando que Bogotá está localizado a 2.640 metros acima do nível do mar. Tite fez essa atividade para os jogadores pegarem o tempo da bola, que é um pouco diferente por conta da altitude. E nesse momento a gente conseguiu apurar, o Fred Gomes, direto aí do Brasil, me deu uma ajuda também, e o Tite treinou o time com Davi Luiz e Léo Pereira na zaga. Uma mudança, essa que seria a única mudança. E o restante do time, aquele tradicional que a gente já está acostumado, e daqui a pouco vocês debatem aí na mesa também. Mas lembrando que Fabrício Bruno, ele foi convocado para os amistosos da seleção brasileira, e entre os dias 23 e os dias 30 de abril ele fez 3 partidas completas como titular. Então, por isso, ele deve ser poupado pelo Tite nessa partida de estreia da Libertadores, Bené.
É isso, lembrando que tem o Léo Ortiz também, né? Recém-chegado ao Flamengo, então o Tite faz essa opção por mudar e realmente Fabrício Bruno pegou uma sequência de jogos aí num curto período de tempo, né? E aí, até para o nosso telespectador entender, a Letícia está a 2 horas de diferença lá em Bogotá, 2 horas antes do horário aqui de Brasília. Então, agora são 8h09 horário de Brasília. A Letícia, lá em Bogotá, são 6 horas e 9 minutos. Por isso, essa diferença também de fuso horário. E aí, Letícia, quero te perguntar mais desse time. Primeiro, tua impressão em relação a essa altitude. Você falou da questão do tempo da bola, porque é considerado uma altitude, de fato, mais baixa ou menos insalubre, talvez, para os times brasileiros, porque não é uma altitude que, em geral, o jogador sente tanta diferença como em, por exemplo, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar. E aí, de fato, é uma altitude muito significativa. 1 metro de diferença, mais ou menos. Exatamente. Então, assim, é muito mais pesado. Mas você já sentiu alguma diferença aí? Foi fazer uma atividade física, deu uma respirada fundo? Como é que tá aí a adaptação a esses mais de 2.000 metros? E essa alteração na defesa, além do descanso do Fabrício Bruno, tem alguma coisa a ver com essa questão da velocidade da bola? É só uma questão física mesmo para dar um descanso para ele? Porque, como lembrou o Bené, o Léo Ortiz poderia ser uma opção. Como que vocês estão vendo esses testes do Tite aí nesse momento para essa estreia amanhã na Libertadores? Camila, assim você vai me comprometer, né? Eu ainda não tive tempo e também não consigo fazer nenhuma atividade física aqui na altitude. É sempre melhor ter um pouquinho de precaução nesses momentos. Lembrando que quando eu estive em Quito para a partida do Flamengo entre Flamengo e Alcas, na estreia da Libertadores da temporada passada, eu passei um pouco mal. Acho que todo mundo lembra um pouquinho que eu até comentei sobre isso, de como eu senti a altitude. Por aqui eu não senti, tá tudo tranquilo. E a gente conversou também, né, com a galera da delegação do Flamengo e, pelo visto, ninguém sentiu também. É uma altitude um pouco mais tranquila, é o que todo mundo diz por aqui, 2.640 metros acima do nível do mar. Como o Bené pontuou, é bem menor do que a altitude que o Flamengo vai enfrentar em La Paz na próxima rodada da Libertadores. Então é uma altitude que é bem tranquila, mas o Flamengo sempre está ligado nessas situações. Não à toa fez um planejamento um pouco diferente do que está acostumado, né? O Flamengo, que geralmente viaja um dia antes da partida, viajou 2 dias antes da partida, chegou aqui em Bogotá no fim da noite, no início da noite do último domingo, então descansou aqui no finzinho de domingo, amanheceu já em Bogotá nessa segunda-feira, fez todos os trâmites de café da manhã, almoço, tiveram uma reunião com o Tite também sobre os vídeos que ele passa em relação ao time do Flamengo e também, claro, ao adversário, que no caso é o Milionários, do adversário dessa terça-feira. E aí, isso tudo aconteceu antes de ir para o treinamento, né? Como eu falei, o Flamengo usou essa tática para conseguir fazer um treinamento para adaptar a questão principalmente da velocidade da bola. Mas em relação à zaga, Camila, a gente conseguiu entender por enquanto, né, com algumas apurações rápidas, porque como eu falei, o treinamento do Flamengo acabou não tem nem 30 minutos. Então a gente conseguiu ter uma noção do que tinha acontecido no treinamento, só para a gente conseguir entender o que pensa o Tite para essa partida contra o Milionários. E aí, como eu falei, nessa atividade aqui em Bogotá, ele indicou a utilização do Davi Luiz com o Léo Pereira na zaga, o Fabrício Bruno descansando um pouco no banco de reservas. E aí tem uma curiosidade, não é bem uma mudança tão rápida assim, é uma mudança já que está sendo pensada pelo Tite. Como eu falei, o Fabrício Bruno, ele ficou com a seleção brasileira, né? Ele foi convocado pelo Dorival Júnior, foi titular nas 2 partidas e durante esse período que o Fabrício Bruno não estava no Flamengo, quem treinou como titular a maior parte das vezes foi o Davi Luiz e não o Léo Ortiz. Então o Davi Luiz ele já estava sendo treinado ali no lugar do Fabrício Bruno e o Léo Ortiz, claro, participou da atividade, mas assim, no geral, pelo que a gente conseguiu ouvir, o Davi Luiz foi de fato o substituto do Fabrício Bruno nesse período que o zagueiro estava com a seleção brasileira. Camila. É importante esse registro da Letícia, porque é isso, né? Nossa impressão, quando o Léo Ortiz foi contratado, é que ele seria, talvez, testado algumas vezes nessa defesa, talvez fosse ganhar a vaga de titular, mas tanto o Fabrício Bruno quanto o Léo Pereira vivem um momento excepcional. Então, era difícil mexer nessa zaga. E aí, quando você tem um deles abrindo uma brecha, a nossa percepção seria de que o Léo Ortiz, nova contratação, seria o imediato substituto, mas não é o que o Tite está trabalhando. Você estava aqui falando para mim, tem uma resposta. A resposta é quem tem é o Tite. Não é o Fabrício, não é o Léo Ortiz no Fabrício Bruno. A resposta quem tem é o Tite. Eu tenho uma suposição do motivo. Primeiro, Milionário joga com muita força aérea, muita bola alta. Segundo, por causa da altitude, você precisa ter zagueiros com maior capacidade de passe, para você ter a posse de bola o tempo inteiro como o Tite gostaria.
O Fabrício Bruno é um excelente zagueiro, mostrou na seleção brasileira, titular 2 jogos importantíssimos, mas a principal característica do Fabrício Bruno não é o passe, não é a construção, é a recomposição, é a corrida para trás, é como ele consegue alcançar os adversários correndo para proteger a própria meta. Com o Davi Luiz, você tem outras características que, para mim, vão ser mais importantes para uma partida dessa na altitude do que com o Fabrício Bruno. E é um luxo, né? Você ter um elenco com a dupla de zaga reserva formada por Léo Ortiz e Davi Luiz. Eu acho que mostra o quão acima dos outros elencos está o Flamengo também, né, Renata? Com certeza. Inclusive, nesse aspecto da saída de bola, o Léo Ortiz é espetacular, né? Acho que é um dos pontos principais de característica dele que a gente viu no Bragantino. Acho que o Léo Ortiz é um jogador, não à toa já tinha sido convocado pelo Tite, né? Um jogador nível de seleção brasileira, que possivelmente terá novas oportunidades em seleção brasileira. Então, é um cara que tem muita qualidade e sendo que o Flamengo já tinha o Davi Luiz no banco, né? Então, que é um jogador de Copa do Mundo. Então, acho que as opções do Tite, ele falava que ele queria ter 2 jogadores de qualidade por posição. E é basicamente isso que acontece no Flamengo, né? Você tem 2 jogadores, às vezes com características diferentes, algumas peculiaridades diferentes, mas que suprem bem a ausência de um ou outro quando você tem esses problemas. E acho que para o Flamengo, ainda mais considerando que venceu de 3-0 o Nova Iguaçu, porque acho que essa coisa de você ter um jogo de Libertadores, que é a estreia, que é importante, no meio de final de estadual, sempre pode ser uma casca de banana. O Flamengo viveu isso na temporada passada, né? Entre os jogos contra o Fluminense. Exatamente. Então, o fato de ter vencido por 3-0 já deixa todo mundo na tranquilidade. O Tite, se quisesse poupar jogadores, ou se quiser poupar na volta, também pode poupar. Então, assim, acho que ele está com bastante tranquilidade e eu acho que para a torcida é importantíssima essa primeira vitória. Começar bem na Libertadores, diante do primeiro adversário em Bogotá. Já larga na frente até em relação à pontuação para a fase mata-mata, né? Você, quanto mais pontos você faz, óbvio, é importante você ser líder do grupo, mas se você consegue uma campanha perfeita com 18 pontos ou ali perto disso, você vai decidindo em casa até a semifinal, então isso faz muita diferença. Era uma discussão, e a gente vai ter essa discussão, inclusive, quando a gente falar de outros brasileiros que estreiam essa semana na Libertadores, ou até na Sul-Americana, em função desse calendário que coloca a estreia justamente entre as decisões dos campeonatos estaduais. Mas para alguns times, quando a gente traz essa discussão, Red, você tem um jogo numa altitude muito grande, um grupo que, acho que até é o caso do Flamengo, é um grupo que não traz grandes dificuldades, não são adversários que, a princípio, pelo momento, pela trajetória, vão impor muita dificuldade ao Flamengo. E às vezes você pensa assim, de repente para essa estreia valia dar uma segurada no elenco. Não é o caso do Flamengo, até pelo que a gente falou, talvez numa altitude reduzida, né? Não é um jogo, talvez, que vai trazer tanto desgaste para o rubro-negro como se, de repente, fosse estrear contra o Bolívar, fora de casa. E a gente também tem que lembrar que antes da primeira final do estadual, você teve um intervalo para a data FIFA. Sim. Por mais que o Flamengo tenha perdido jogadores para seleções, os jogadores não atuaram o tempo inteiro. A Arrascaeta não atuou os 2 jogos, De La Cruz não atuou os 2 jogos, o Pulgar foi lesionado. Então, o único que atuou os 2 jogos foi o Fabrício Bruno, que, segundo a apuração da Letícia, será poupado no jogo de amanhã. Então, os jogadores estão com o combustível cheio. Eles podem entrar em campo 2, 3 vezes até começar a sentir o peso da rotina de jogos. Então, não acredito em poupar, não acredito em nada disso, não. O Ayrton Lucas é um exemplo. Foi para a seleção, não jogou nem 1 minuto, né? Foi mais para fazer parte ali do... Só ficou fora do treinamento. Só ficou fora do treinamento do Tite. Sim. Mas ele está descansado. Tem a questão da viagem, você perde alguma coisa aqui, outra ali, mas jogo mesmo, que cansa o atleta, que lesiona, que tem pequenas lesões que impedem ele de render 100%, não teve. E é isso, o Tite falou até na coletiva que, óbvio, tem o respeito com o Nova Iguaçu, não tem nada definido, mas a gente sabe que é uma vantagem quase irreversível e, claro, se o Flamengo precisar, né, dessa estratégia, esse segundo jogo contra o Nova Iguaçu vai acabar sendo o jogo, né, para poupar os jogadores. É uma vantagem muito grande. Um time que não tomou, né, esse time do Tite, o time principal, não tomou nenhum gol até aqui na temporada. Né? Não dá para imaginar que vai tomar 3 em um jogo do Nova Iguaçu, uma equipe muito inferior. Então, isso facilita também esse planejamento desse início de Libertadores. E aquilo, né? Se tem alguma coisa dando errado pro Flamengo, é só o ônibus que não entrou no lugar certo mesmo, teve que dar ré ali, porque a fase é ótima. Né? Mas eu acho que essa é a grande diferença, né, do que a gente olha pro ano passado, que era um Flamengo totalmente numa turbulência.
porque não tinha chegado à final do Mundial de Clubes, porque tinha perdido a Supercopa, porque estava no meio de final de estadual e tinha um adversário como o Fluminense pela frente, apesar de ter né, uma vitória de 2-0 no primeiro jogo, ainda tinha um grande adversário, um adversário que era clássico, né? O time estava bem, estava voando o Fluminense. E estava naquela loucura de todo jogo tomava gol. Sim. Nessa instabilidade. O Flamengo desse ano é o oposto do ano passado. Se talvez não faz a mesma quantidade de gols ou não encanta... Do Flamengo do ano passado, eu confesso que também nenhum dos técnicos gerou jogos que encantavam, né? Mas é um time muito seguro, muito seguro. É um time que tem muita consistência, é muito o que o Tite falava desde que ele chegou. Que antes que ele iria buscar um time equilibrado e um time com consistência defensiva. Hoje é muito difícil você furar a defesa do Flamengo. E sendo um time difícil de ser vazado, fica muito mais fácil você ganhar jogos. Letícia, além do GPS do piloto aí, que precisa de uma correção para os próximos dias, não vai errar o estádio, né? É o Campinho, o estádio que o Flamengo vai jogar amanhã contra o Milionários. Mas a gente tem até uns dados também, porque... o Flamengo costuma ter alguma dificuldade jogando na altitude, né? Ainda que tenhamos diferenças entre as altitudes de Quito, de Bogotá, para outros lugares da América do Sul, o Flamengo em 14 jogos oficiais, a pelo menos 2.500 metros de altitude, teve um desempenho, um aproveitamento de 35%, né? Perdeu a metade, perdeu 7%, venceu 4%, empatou 3%. Então, é uma estatística ali para um universo de Libertadores, ruim até para o rubro-negro. Mas é o que a Renata falou, né? Talvez uma preocupação menor para um Tite agora que tem um time muito mais equilibrado, como ele mesmo gosta de dizer, do que começou o trabalho no ano passado, né? Hoje ele consegue ter essa segurança de que, no mínimo, o torcedor sabe que vai ser muito difícil levar um gol do Milionários da Colômbia amanhã. Com certeza, Camila. Acho que todos os pontos que você trouxe justificam o fato de que quem acompanha o Flamengo tem um pouco essa noção de que a altitude é conhecido como um fantasma do rubro-negro, né? Assim, é sempre um quesito de alerta ali para eles. Não à toa, no sorteio, o próprio presidente Rodolfo Landim, ele falou que ele não gostaria de ter pego dois clubes já na altitude nessa fase de grupos, né? São clubes que têm menores investimentos que o Flamengo, é claro, mas assim, tem esse fator que tem no imaginário do Flamengo e é um fator que, de fato, depende muito do dia, né, Camila? Como eu falei, na última vez que eu estive na altitude, eu não senti nada. Eu senti pra caramba. Hoje, dessa vez, eu não senti nada. Isso acontece com os jogadores também. O Flamengo veio jogou uma recopa contra o Independente Del Valle e muitos jogadores tiveram relatos de náuseas, muita dor de cabeça, muito mal-estar. O próprio Davi Luiz, se eu não me engano, naquela ocasião. Então, assim, é muito alerta para o Flamengo. E justamente num grupo em que tem 2 jogos, né, na altitude, os 2 primeiros. Isso, por um lado, é muito bom, porque se o Flamengo consegue pontuar, tem o que o Bené comentou, né? Quanto mais pontos você faz nessa fase de grupos, melhor fica lá no final, já para o mata-mata, Camila. Só para pontuar, num ranking, né? Se a gente tem um ranking de altitudes dos estádios, para a gente ter uma ideia, mais ou menos, o El Campín, que fica, né, em Bogotá, está em 15º lugar. Para a gente ter uma comparação, La Paz, o Hernando Siles, está em 7º. Então, a gente tem essa escala de altitudes, né? Ranking das altitudes. Inclusive, nessa Libertadores, a gente teve a maior, né, no jogo do Always Red, um recorde, né, de altitude. Um recorde, né, que não é tão agradável, né? Vai jogar lá, inclusive o Always Red, na pré-Libertadores, conseguiu uma goleada jogando em casa, numa altitude de mais de 4.000 metros. Aí, nesse caso, é um fator muito mais importante dentro de um jogo. Tem estudos que dizem que a partir de 3.000 metros que o negócio começa a ficar esquisito para os jogadores. Eu acho. Agora, Potosí é isso, né? Potosí mais Potosí nesse ranking é o 3º lugar, para você ter uma ideia. Não, assim, quase 4.000. A gente também pode lembrar que Brasília tem quase 1.200 metros acima do nível do mar. 1.200 para 2.600. Tem mais 1.400 aí. Eu sei, é mais outra Brasília. Tá dobrando, pô. É outra Brasília.
dobrando a meta aí, o negócio é complicado. Flamengo. O contrato do Gabriel vence no final do ano. A partir de junho, ele pode assinar um pré-contrato e sairia de graça do clube. Agora, com essa questão de punição por dificultar o exame antidoping, 2 anos afastado dos gramados, 2 anos que já começaram a contar da data do exame, ou seja, abril de 23. Mais 1 ano daqui para frente. Perguntado sobre a renovação e a situação do Gabriel, o Rodolfo Landim respondeu assim. O Flamengo, historicamente, já demonstrou em diversas oportunidades que ele, com os seus jogadores, ele leva o contrato dos seus jogadores até o fim e ele renova o contrato dos seus jogadores no final. A gente fez isso com o Diego Ribas, fez com o Diego Alves, fez com o Felipe Luiz, fez agora com o Everton, com o Bruno Henrique. E a gente vai fazer uma proposta, por exemplo, e eles renovaram com o Flamengo. Aconteceu, por exemplo, que o Everton Ribeiro, a gente fez uma proposta para ele e ele recebeu uma proposta melhor do mercado, que ele entendeu que era melhor para ele. A gente não conseguiu igualar essa proposta, desejou sorte para ele, é uma pessoa que a gente adora no Flamengo, foi um tremendo atleta que contribuiu assim, enormemente, não só esportivamente, mas também em termos de comportamento, de ética, de tudo que você puder imaginar, né? É um sujeito completamente fora de série, de quem a gente gosta enormemente, e a gente deseja sorte para ele. Então, o Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Bom, e aí a gente vai ler mais umas aspas. Eu vou ler e contextualizo na sequência, tá? É mais uma fala do Landim. Essa vazada de um grupo de WhatsApp que diz o seguinte: não estamos, ele respondendo a um outro dirigente, não estamos abrindo mão do Gabriel. Só não seremos reféns de um valor qualquer arbitrado por ele, muito acima do mercado que ele tem para renovar. Foi essa a principal razão pela qual não renovamos no passado, se referindo ao passado recente, quando houve uma conversa já e teve aquela história do empresário dizer que estava tudo acertado e acabou não se concretizando. E nenhum jogador perderá mais se não tiver o contrato renovado do que ele, exatamente por ser um grande ídolo. Perda de imagem que terá e se refletirá por toda a vida. Será brutal. Não tenho dúvida disso. Essa não é uma declaração pública. Essa foi uma declaração a que teve acesso a Raíssa Simplício, que cobre o dia a dia do Flamengo, dentro de um grupo de dirigentes. Houve ali um entrave entre o Landim e alguns dirigentes que entendiam que a renovação do Gabriel era necessária. O que eu sei, para a gente começar esse assunto, o Landim, ele entende que o Gabriel precisa olhar o Flamengo como... Em outro tempo, de outra maneira, o Zico o fez. Essa é uma comparação que ele faz internamente para dizer que o Gabriel precisa entender o tamanho que tomou no Flamengo e o quanto seria prejudicial a ele sair e, de repente, manchar, rasgar essa imagem que ele tem de um jogador bicampeão de Libertadores. Essa é a visão do Landim sobre o que é o Gabriel no Flamengo. E acaba indo ali em conformidade com essas aspas, Mauro. Que é ele dizendo, o jogador vai perder mais do que todo mundo se for embora do Flamengo dessa maneira. E coloca uma coisa que me chama a atenção na declaração pública, e coloca o Gabriel na mesma página de qualquer outro jogador em final de contrato. Assim, cita os Diegos, cita o Everton, que só foram definidos em dezembro e não no meio do ano. Quero ouvir vocês, a opinião de vocês agora. As notícias que a gente tinha do ano passado é que o Gabriel estava querendo um contrato muito grande. Assim, meio fora financeiramente, né? Não só de tempo. Sim, além de tempo, fora do padrão financeiro mesmo para o Flamengo. Então, acho que nessa hora que o Landim, e a gente ficava sabendo, o contrato já está na mesa dele, mas o presidente não assinou, porque eu acho que ele não estava feliz com aquilo, com aquele número. Era muito grande. Se o Gabigol fica no Flamengo, e isso é lógico, 10 anos... A chance dele fazer uma história para os outros 100 que ele vai viver é imensa mesmo. Hoje ele não é titular, amanhã ele volta a ser, faz gol decisivo, entra. Agora, o Zico saiu e voltou, mas saiu também quando apareceu uma oportunidade, pode aparecer uma para o Gabigol. Só que agora com esse problema da suspensão, não sei o que o Flamengo vai fazer e não sei também quem é que vai aparecer querendo comprá-lo.
Em que circunstância o Gabigol te compra, então, a partir do abril do ano que vem? Ok, pode ser uma proposta. Quanto eu vou te pagar? Aí vamos conversar. Mas é uma proposta, ele é um baita jogador. Se ele estiver incomodado com o Flamengo e o Flamengo não quiser pagar o que ele quer, pode ser. Qualquer clube quer ele a partir de abril do ano que vem. Serve para todo mundo, para muita gente. O Flamengo, com a situação dele não ser um titular agora, para ele foi ruim isso também, né? Que se ele estivesse jogando, se ele estivesse fazendo o que o Pedro está fazendo, acho que o torcedor ia dar uma pressionada na diretoria. O ano passado teve um momento, quando se falava dele no Corinthians, que um dirigente me escreveu do Corinthians dizendo, olha, eu acho que ele vem, mas está num incômodo lá que, assim, ele quer sair, mas não quer falar para a torcida que é ele que quer sair e a diretoria não se importa dele sair, mas também não quer ficar com peso de que ela que não renovou. Estava nesse pé. Mas já passou, não tem mais Corinthians na parada, mas o incômodo lá continua, só que agora veio essa punição. Que eu não sei nem se ele vai recorrer, se ele não vai recorrer, se isso vai aumentar. O pedido deve entrar até o meio de semana. Então, e se isso aumentar? Como é que eu faço um contrato com ele agora? E se o Cássio botar 4 anos nele? Claro, que qualquer contrato que você fizer, você vai botar lá uma vírgula. Isso se você tiver liberado em abril. Ou caso você seja punido, eu não pago nada. Ficou difícil. Eu não acho que eu não estou achando que o Flamengo está muito errado, não. Eu acho, inclusive, que o Flamengo também não quis renovar porque estava esperando esse julgamento. Não vai dizer que o Flamengo não sabia que isso ia acontecer. O Braz falou, estou muito surpreso, achei que foi 5-4, mas não sei se eles achavam que estava fácil, que o Gabigol ia se livrar, não. Eles são tão bem informados no Rio de Janeiro, sabe? Que eu acho assim, não, vamos segurar, espera aí, vamos ver o que vai dar nisso. Porque talvez o Gabigol vai ter que baixar a bola, pedir outros valores. Eu acho que o Flamengo sabia. Senão já tinham chegado a um acordo antes. E agora ficou difícil para os dois, mas aparece. O Gabigol não vai ficar desamparado. Eu vou dizer para vocês assim, vou falar com 2 caras que entendem muito melhor que eu, que é o Mauro. Claro. Que entende desse nível de investimento, que eu não vou chegar nisso aqui. com a capacidade do Zinho. Ô, Pascoal, a única boba do futebol sou eu, Pascoal. Tá bom. Então, deixa eu falar um negocinho para você. Os grandes investidores e que ficaram milionários, assim, muito rapidamente, investiram em ações quando elas estavam na baixa. Com o potencial de alta de uma maneira muito rápida. Então, é uma grande oportunidade. Continuo com a minha visão a respeito do Gabigol. Que ele tá com a faca e o queijo? Ele tem a faca, o queijo... Pascoal, aí tá não tem como. O quê? Ele vai ter que baixar a pedida dele agora, onde quer que ele vá. Aí eu vou me recorrer aqui ao simpático Mauro, né? Nosso companheiro, parceiro, meu amigo, que faz essas análises de custos e tal. Gente, não vai faltar time para investir numa possibilidade. Mas vai faltar para pagar o que ele quer receber nesse momento. Porque tem time que paga o que ele está... vai ter time que vai pagar. Não sei se vai pagar... Eu não vou falar valor, porque, como que você fala, a gente não pode fazer... Conta com o dinheiro dos outros. Conta com o dinheiro dos outros. Então, vai ter gente que vai chegar perto do que ele pediu naquela primeira pedida do Palmeiras, do Flamengo. Eu tenho certeza que vai ter gente que vai oferecer. Ó, o Ato Falho, vai ter gente. Não, eu tenho certeza que vai ter gente que vai oferecer. Certeza. Se não no mercado nacional, no mercado internacional. Aí é diferente. Uma outra... Aí é diferente. Se não no mercado nacional, no mercado internacional. Não, no mercado nacional, vamos lá. No Inter, não precisa dele lá. Não, o mercado, tem Borré, tem Alário e tem o... que pode pagar. E tem o Ené Valencia. Nacional é só o Palmeiras. Não, eu tô botando times que estão investindo, que a gente está vendo que está investindo. O Inter contratou 3 centroavantes. Sim. O Flamengo hoje ele é reserva. O Fluminense já tem o Cano. O Bahia tem o Grupo City por trás. Talvez seja uma porta. Ele vai querer jogar no Bahia? Mas aí é um outro patamar que a gente está falando. Sim. Sim. A gente patamar de competitividade. A montar um time que brigue pelos títulos. O Textor parece que ele gastou um pouquinho no Luiz Henrique também, né? Acho assim, o que a Dani está falando eu concordo. O Gabriel tem um mercado enorme porque ele é esse jogador tão polêmico também. Além de ser bom jogador, ele é muito bom jogador, mas ele tem essa coisa de
chamar os holofotes e o nome dele está sempre muito em evidência por estar envolvido nessas polêmicas todas. Tem jogador que tem isso também. Além de jogar bem, ele também tem esse outro lado. Gente, ele está tomando uma punição de 2 anos por conta de trato, de como ele tratou as pessoas. Ele não está sendo punido por causa do antidoping. Eu acho que o Flamengo não está errado. O Flamengo não está errado. Não, porque até é bom a gente citar isso, às vezes porque as pessoas falam assim, não, porque tem um negócio do doping. Não tem negócio de doping. Porque quando ele chegou, ele cedeu sangue. Sim. E no sangue você vê até melhor do que na urina, para quem não sabe, né? Eu fui buscar conversar com as pessoas que fazem exame antidoping. No sangue você vê mais facilmente os traços de tudo, porque está no sangue. Eu só acho que vocês estão contando essa com uma possibilidade. Essa é uma das atenuantes que o Flamengo está apresenta para tentar reduzir a gente está falando assim, para a renovação dele. Isso, eu só acho que vocês estão contando que assim, em abril ele está liberado. Mas independente disso, Pascoal, o momento dele hoje não é um momento que ele está por cima. Para exigir um valor, eu não sei qual é o valor também, mas os números que dizem... Não seriam aqueles que ele... Bom, gente... Aquele que ele pediu, que valia... Aquele já não valeu porque... Não, esse aí pode falar, que esse aí já ninguém vai pagar mesmo, pode falar. 54 milhões o total do contrato. Em quanto tempo? Porque isso faz uma diferença, né? Faz 4, 5 anos, né? 54 dividido por quanto? Acho que era de 4 anos. Né? Mas assim, eu tô falando como um ex-gerente de futebol que tive ali no meio. Cara, se eu tenho um jogador que ainda está em julgamento, ainda está sendo analisado, eu não sei como é que vai ficar essa punição. Eu já sabia que essa punição aconteceria, porque eu vi o comportamento dele no dia. Eu, como dirigente, estava lá, como médico, estava lá e vi. E sei que vai gerar problemas no futuro. E gerou. Como é que eu já vou renovar o contrato? Não sei o que vai acontecer. E agora menos ainda. Menos ainda. Ele está recorrendo e pode ser que vire 4 anos. Então, isso assim, que eu tô o Flamengo falando. Então, ele não está com essa prioridade toda para escolher nada. Porque se o Flamengo está pensando que é o clube que ele está, imagina quem está pensando em comprar e pagar o que ele está pedindo. Mas aí o cara vai comprar na baixa, como diz o Pascoal. O cara, ele vai, mas não pelo que ele quer. Mas ele vai querer? Aí que tá. Por isso que o Landim vem com essa fala e eu acho ela válida. Eu também Gabigol, renova. Fica aqui. Menos. Minha opinião de fora aqui. Baixa um pouco. E esse pouco vai ser um dos maiores salários do elenco. Claro. Tá? Vai continuar sendo um dos melhores salários do elenco. Talvez entre os 5, 6 maiores. Bruno Henrique, Arrascaeta, De La Cruz, essa galera vai ficar ali. Tem um salário altíssimo. Sim, mas ele já tem também. Sim. O que você está pedindo... Ele já está entre os 5. Eu estou entendendo a fala do Landim é essa. Gabigol, o que você estava pedindo não tinha nada disso que aconteceu agora. Menos, fica aqui... Você tem uma história ainda muito bonita para continuar construindo. O Flamengo está te oferecendo tudo que você pode quebrar ainda mais recordes e recordes. Isso. Daqui a pouco, passa essa punição, você volta a jogar, recupera isso, o time é bom. É uma coisa para o Gabigol pensar, cara, você já está adaptado, já está entrosado, você é ídolo dessa torcida, esse momento está difícil, baixa um pouquinho e aceita aqui. Eu entendo o que o Landim está falando, e eu acho que o Gabigol, nesse momento, tinha que pensar nisso, sim. E o Flamengo? Só tem um ponto para ele pensar nisso. Desculpa, mas eu jogo para vocês. Só tem um ponto para ele pensar nisso. Você falou assim, essa punição vai passar, você vai voltar a jogar. Sim. Vai voltar a jogar com o Tite lá? Não, ele pode não voltar já como titular, mas ele vai estar à disposição. Vai estar à disposição. Um momento atrás, ninguém esperava do Gabigol e o Bruno Henrique ser banco hoje no Flamengo. E são. O futebol é assim. Sim. Esse esporte é assim. Acontece, coisas acontecem. Um se machuca, fica 8 meses fora. O outro se machucou, entra um treinador que tem um estilo, um modelo de jogo um pouco diferente, que você não se encaixa nesse modelo. Então, a preferência está sendo o Pedro. Mas um tempo atrás não era. Não, e quando o Pedro insinuaram que o Pedro poderia ser o titular, os fãs do Gabigol achavam graça. Pô, você tá de brincadeira, o ídolo e o titular vou te falar que tem gente até hoje na arquibancada não aceitando isso. Que pede, agora não, né? Mas assim, que tava pedindo, bota o Gabriel. Porque ele é muito ídolo, gente, ele é muito ídolo. E um clube no Brasil vai pagar o que o Gabigol tá pedindo para essa renovação? Minha opinião, não sei nem qual é o valor, mas não vai. Sim. Não vai. Nenhum. Até os que têm condição financeira. Principalmente porque esses que têm a condição financeira já tem jogador bom na posição.
O Atlético Mineiro tem um Hulk. Tem o Paulinho. O Palmeiras, ele caberia. Claro. Claro. O Palmeiras, no lugar do Flaco, no lugar de qualquer, do Rony, jogaria. Com o Dudu voltando. O Hendrick Dudu sai. pelo lado e ele centralizado. Não, o Hendrick sai no meio Mas ele não é centralizado. Eu sei, mas... Ele não é esse centroavante. Mas ele jogaria ali no Palmeiras. Só que eu acho que não vai pagar o que ele... Ok, aí vai pagar, não vai e outra pagar. coisa, e nem o Flamengo assinaria, eu acho que agora, sem esperar ele recorrer a isso. Porque mas uma coisa é até o ano que vem, uma coisa, não, são mais 2 pela frente, são 3 anos. Aí o papo é outro. Então, acho que não é hora de Palmeiras, assinar. Aí sim, ele rasga a idolatria dele no Flamengo. Eu acho isso aí. Vai ganhar um salário... O Zinho saiu do Flamengo, foi jogar no Palmeiras, voltou pro Palmeiras, voltou no Flamengo e o Zinho continua ídolo. Qual é o problema? Mas tem controvérsia. Não é racional assim. Tem controvérsia? Sofro. Você sofre, não adianta, você sofre. Você tem cobrança. Você tem cobrança. Sair tem que ser pro exterior, como fez o Zico. Se o Zico sai, vai pro Vasco. Agora, o Romário rodou todos eles lá. Tem gente que gosta e gente que não gosta. O Romário jogou em vários. Não, mas o Bebeto jogou em vários. Mas assim, não tinha grandeza, né? no clube, todos esses que você citou, não são os maiores ídolos. Não, pois é, não tinha... O Gabigol ficando, ele só vai ficar ali abaixo do Zico. É isso que eu te falo, não tinha a grandeza, não é a bola, desse patamar de ídolo como tinha o Zico. Que aí não dava para mudar de clube, dava para ir para fora, como foi. E como o Gabigol pode atingir, por isso que ele fala, o Landim, nessa perda de imagem aí. Eu assim, concordo com a fala do oportunidade de ficar eu acho que um ídolo, o segundo. Ninguém vai bater o Zico. Não vai bater o Zico, não vai. Mas você ser o segundo do Flamengo, hein? Já tá ruim, entendeu? Tem gente que acha que ainda é o Adriano, o outro acha que é o fulano, é o Petkovic, né? Cara, a torcida a favor do Gabigol é muito maior, então ele seria o segundo, é isso que o Landim aposta. Agora, eu tenho que esperar o julgamento. E se eu for comprar, eu também tenho que esperar, senão tem que pôr essa cláusula lá. Eu te pago X bilhão por mês, etc. Se você vier em abril, se forem mais 2 anos, aí a gente vai conversar, porque aí você terá 3 anos a mais, aí eu não sei como você vai estar. E tem uma outra coisa que eu respeito muito, que é jogador que quer estar em campo. No Flamengo, enquanto o Tite estiver ali, eu acho que vai ser mais difícil para o Gabriel reconquistar a titularidade. Deixa eu só ouvir o Braz aqui, você queria falar, Pascoalzinho, vou só colocar o Braz para entender o que ele fala sobre essa punição, né, e sobre a expectativa de recorrer ou não. Aí a gente encerra o assunto do Gabigol, porque sem o Gabigol tem o Milionários para enfrentar. É jogo que você acompanha aqui na ESPN, a gente fala dele já, mas antes o Braz. A gente ficou muito preocupado, a gente não contava com o tamanho dessa punição, a gente acreditava muito forte numa advertência, até uma advertência mais dura, severa, deixar claro que o Gabriel fez o teste de sangue logo que chegou. E o teste de sangue deu negativo. Ninguém que quer burlar alguma coisa, algum teste, faz teste de sangue. Então, se ele tivesse qualquer dúvida, qualquer desconforto nisso, ele não iria fazer o teste de sangue. Então ele fez o teste de sangue e depois ele foi treinar. Gabriel também deu a sua contribuição para isso tudo ficar de uma maneira ácida, mas tem uma questão central que eu preciso falar, que ele tirou o sangue e tirou a urina e não teve absolutamente nada. Tudo isso você tem aí uma maneira de enquadramento que a gente vê, que foi muito severa, e até o placar de 5-4, eu acho que botou bastante em dúvida se poderia ou não dar uma punição desse tamanho. Rapaz, aí ó, a chamada tá aqui, é sem Gabriel, mas tem Flamengo em campo amanhã, já a gente vai para Colômbia conversar com o Eugênio Leal e com o Mendel Bidlovski. É clara a mensagem, o Gabigol deu margem. A informação que a gente tem apurada desde a época que veio à tona o ocorrido o Gabigol distratou a pessoa que foi lá fazer o antidoping. Por isso, foi feito um relatório, por isso ele está sendo punido. A verdade, tomou uma proporção muito maior por causa do trato e não por causa do antidoping, que deu negativo no exame de sangue. Então, Pascoal, ainda tem isso aí. Eu tô com o Mauro e com o Zinho nessa aí. Eu tenho a seguinte ideia. Se eu tiver... É que eu não tenho... o Mauro pode investir na bolsa, o Zinho pode investir na bolsa. Se você tivesse 50 milhões agora, você levava ele pro Bala Mistura? O quê? O Gabriel? Você está brincando com isso? Se eu sou dirigente de um time que tem potencial financeiro para contratar o Gabriel, eu já estou conversando com o empresário dele. Mesmo sabendo que ele pode ficar mais 3 anos sem jogar? Eu vou falar só a minha impressão. Quantos anos ele tem?
Vai fazer 28 agora em agosto. Só a minha impressão. Agora em Eu não acredito que a pena do Gabriel será ampliada no CAS. Porque existem atenuantes. O exame não deu positivo, nem na urina e nem no sangue. Ele cedeu o sangue. Certo? Uhum. E no Brasil, foi 5-4. Então, não há não é 5-0. Não. 5-4. Então, teve discussão. Então, pode ter... Eu não acredito que a pena dele seja ampliada no CAS. Não acredito. Mas acho que o Flamengo tem que tomar as suas precauções. Mas se você não acreditar em investir 50 milhões no escuro, tem uma diferença. Não tem não, Mauro? Eu vou dizer um negócio pra você. Mas se ele levar mais um ano, eu falo sinceridade. Você vai recebê-lo 3 anos mais velho só treinando em academia, porque nem no clube para treinar com os profissionais ele pode nem no seu se você comprou. Mas o Gabriel tem potencial para contratar um grande preparador para ele. Para trabalhar. Ofereceu o CFZ brilhantemente aquele dia que a gente conversou com ele ao vivo. Eu não tenho dúvida. Eu na baixa, porque está na baixa. A gente está discutindo exatamente isso. As palavras do Zinho são essas. Gabriel, não são esses números, são agora outros números. Vamos saber se na cabeça dele ele entendeu que ele está na baixa. Você vai comprar o Neymar agora porque está machucado. Você acha que ele vem? O Neymar não acha que está na baixa. É lógico que não. Mas o Neymar está machucado. Não, eu sei, mas é um ano sem jogar. Eu estou dizendo, mas é um ano sem jogar. Você sabia dele. E tem contrato até 2025, é um contrato espetacular. Não, mas eu digo assim, quando ele se machucou, e agora volta só daqui um ano. Aí você vai lá no dia seguinte, o Neymar, Gabigol eu acho diferente, porque o Gabigol perdeu a posição e virou a terceira opção para entrar, porque ele não é nem a segunda. O Bruno Henrique entra na frente dele. Entra na frente dele. Sim. Entendeu? Então ele é a terceira. Isso aí ele já estava mais em baixa, no modelo de jogo do Tite. Aí é uma opção do treinador, tem que ser respeitado. E aí vem esse problema do doping que o Marcos Braz falou. Ele proporcionou isso com o comportamento dele. Desde o início eu estou falando assim, ele não foi pego no doping. Por isso que eu acho que o Flamengo sabia que não ia ser 5-0 a favor dele, não. O Flamengo acreditava que teria uma punição, mas não desse tamanho. Eu também acho... Porque, assim, uma coisa foi o Ferdinand lá, o zagueiro do Manchester, que aconteceu isso, que ele foi embora, não fez o exame. Acho que a filha, alguma coisa que teve, então ele saiu do treino e não fez. Aí é diferente, pegou 8 meses. E assim mesmo pegou 8 meses. E não fez o exame. O Gabigol fez um exame e tratou mal os caras que lá foram para fazer a sua função. Ele não deu atenção, não foi, não fez, né, no horário que tinha que fazer, e aí... Os caras ficaram chateados e fizeram esse relatório. Eu concordo quando falou. Não esperava uma punição tão grande, 2 anos. Sim. Acho que essa punição vai diminuir. Ele vai perder uma chance de jogar amanhã, diminuir. Né? Amanhã ele jogaria lá, o Tite pouparia o Pedro. Vai diminuir a pena. Vai diminuir a pena. E olhar esse Milionários e Flamengo, eu só acho o seguinte, vou dizer de novo, eu respeito o jogador que quer estar em campo. Eu entendo se, punição à parte, ele quiser sair do Flamengo. Mas se ele vai para o Palmeiras ou se ele vai para um rival direto, ele vai pegar a idolatria dele e vai rasgar para a torcida do Flamengo. Essa é a minha opinião. Enfim, sem Gabriel, a gente vai para Bogotá, onde estão Mendel Bidlovski e Eugênio Leal para trazer as informações do Flamengo, que já está lá, está concentrado. Tá tudo bem aí, gente? Fala, Dani, companheiros, todo mundo ligado no ESPN FC. Eu e o Eugênio Leal estamos tomando uma chuvinha aqui em Bogotá. Uma garoa que vem caindo durante toda essa tarde em frente à sede da Federação Colombiana de Futebol, onde os jogadores do Flamengo fazem o treino para a partida de amanhã contra o Milionários, estreia do Flamengo na Conmebol Libertadores. O treino serve para se adaptar à altitude. A gente não tem sentido muito a altitude, acredito que os jogadores também não é como La Paz, né, 2.635 metros, mas muda a velocidade da bola, isso é importante, esse treinamento, e o Tite, claro, fazendo ajustes, pensando nessa partida contra o Milionários. O time ele já tem encontrado, desfalque só o Wesley com a lesão na coxa, o Gerson que passou por uma cirurgia no rim, e também o Gabigol com essa punição pela comissão antidoping. Mas o time ele tem encontrado, a defesa não tem tomado muitos gols, o ataque muito efetivo, com o Pedro fazendo gols. São aqueles ajustes finais e também, claro, pensando nessa questão da altitude, né, Eugênio? Sim, acho que é isso. Um abraço, Dani, companheiros. Acho que
algumas movimentações específicas, pensando no jogo de amanhã, nas características do Milionários. Acho que bola aérea é uma questão, bola aérea defensiva. O Milionários fez gols nas 2 últimas partidas a partir de escanteios. Um bonito gol do Santiago Giordano, atacante argentino, no clássico de semana passada com o Santa Fé. E um bonito gol também de cabeça, subiu no 3º andar por Vargas, que é um zagueiro bem alto, né? E fez o primeiro gol na vitória sobre Fortaleza no final de semana. Mas algumas questões específicas que devem ter partido de observações da comissão técnica em função dos jogos do Milionários, porque agora o foco é esse, né? O foco não estava no Milionários até o final de semana, agora sim passa a ser. E é claro, tirar o time um pouco do hotel. Teve viagem de avião, uma viagem relativamente longa, hotel, então tem que estar sempre em atividade, mas nada que vá mudar muito. O padrão do Flamengo é um padrão já encontrado, já estabelecido, já equilibrado, muito sólido e que chega forte para essa estreia na Libertadores. Lembrar, aqui são 2 horas a menos, então, por exemplo, o treino começou aqui às 6 da tarde, né? E, na verdade, começou às 4 da tarde aqui, 6 da tarde no Brasil, e está terminando agora por volta de 8 da noite. E amanhã o jogo no Brasil é às 7 da noite e aqui às 5 da tarde, então vai começar ainda com o dia claro. É isso aí. Então, amanhã fica o convite, transmissão da ESPN e do Star Plus, a estreia do Flamengo na Conmebol Libertadores contra o Milionários e também a volta de Tite à Conmebol Libertadores quase 8 anos depois. Último jogo dele em 2016 com o Corinthians, voltando a uma disputa de Conmebol Libertadores, em que ele foi campeão em 2012 com o Corinthians, Dani. Eu não tô com muita inveja de vocês não na chuva, tá? Um beijo pra vocês aí em Bogotá. Ô, Pascoal, o negócio é o seguinte, quer falar do jogo agora? É melhor jogar? Por menos de 3 eu não tem nem sorriso. Mas qual é o time que vai jogar do Flamengo? Não importa. Se joga... Porque tem a decisão domingo. Não, a decisão também já, um abraço. Como diria lá no Rio Grande do Sul, você jogou lá, um abraço para o gaiteiro no jogo do Carioca e menos de 3 contra o simpático Milionários, eu nem vou sorrir. Se ganhar de 1-0 tá bom demais, traz 3 pontos. E não tem nesse Poupa de impacto, tem mal. time. Olha o impacto de 2.600 metros. Não, 2.600 metros nem tem impacto. A Dani vai dar o placar definitivo agora, Dani. Vai. Eu? É. Não, preciso pensar, Então, calma. tá bom. Deixa eu pensar. Pensar o quê? Pensar. 1-0 tá Quero bom. pensar. 1-0. Fala, Zinho. Não pensei ainda, fala você. Assim, eu vou estar na transmissão, mas assim, como é um time brasileiro contra um time de fora, claro, para mim o Flamengo é favoritaço. O Flamengo é favorito para ter a melhor pontuação, né, na fase de grupo. Brigar com Palmeiras. Acho que o Fluminense tem uma grande chance, que o grupo do Fluminense é muito factível. O Fluminense tem grande chance de fazer 100%. 100%. Eu acho que, assim, essas coisas estarem envolvidos nas finais de campeonato faz com que a gente pense, o Fluminense não tem esse problema. Sim. Então vai com o que tem de melhor. O Flamengo, eu concordo, tem que concordar com o Pascoal nessa. Aê, não Zé! O Flamengo já 3-0 no